Nossa língua portuguesa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, alunos do 7º ano. Desejo a todos que a saúde continue com vocês, a esperança que o nosso tempo volte, mesmo que diferente, com algumas condutas que precisaremos ter, mas que voltemos melhores, né? E toda a nossa positividade, tudo que dentro de nós de bom existe, que nós possamos trazer à tona, né? E vamos trazer à tona, agora nessa parte nova da nossa aula, que eu estou fazendo esses vídeos com vocês aqui, vamos retomar uma parte da nossa apostila, do nosso estudo de língua portuguesa, de gêneros textuais, que vimos já na plataforma Creator, em aulas anteriores do segundo bimestre, e que eu acho maravilhoso porque é um gênero textual que encanta, que é um gênero que trabalha com sentimento, que trabalha com emoções, com a criatividade, com a beleza, né, com o belo artístico. Então isso é muito rico nessa manifestação que eu estou dizendo que vamos trabalhar, que é o poema, que é a poesia em nossa volta, como assim é denominado o capítulo aí da nossa apostila. E neste capítulo a gente vê a estrutura do poema. Nós vamos ver o que são as características, né, desse poema e as diferenças também que a gente precisa saber entre poema e poesia, né? Nós poderíamos dizer aí que o poema é uma obra em verso, que tem as rimas, a sonoridade, essa organização rítmica, e também a poesia nessa estrutura. Mas a poesia em si, isolada do poema, ela seria algo que emociona, algo que toca a nossa sensibilidade, a poesia. Então, o poema tem poesia, deve ter poesia. A prosa, por exemplo, pode conter poesia, se expressar essa questão em que toca o nosso emocional, a nossa sensibilidade. Ok? Então essa é uma questão muito importante que a gente tem que levar em consideração com o poema, a diferença entre poema e poesia. O surgimento, né, do poema da Grécia Antiga, né, onde nós tínhamos os ditirambos que faziam as odes, os menestréis, né, que tocavam. Então a poesia era musicalizada, um ritmo muito expressivo. E então ela sempre foi confundida, né? Ela acompanhou, digamos assim, confundida não, a música, né? Foram versos cantados, acompanhados por um instrumento, né? E só na Idade Média, depois mais para frente, que foi tirada essa questão da musicalidade, né? Dissociado da música. E hoje a gente vê a poesia como um gênero que tem essa característica da musicalidade, sim, do ritmo, da sonoridade, mas que também é trabalhada isoladamente da música, né? Um outro gênero, está separado, a gente vê separado. Isso é interessante também a gente parar para observar na poesia, no poema, né? Bom, o que mais que a gente deve observar no poema? A questão da estrutura, né? Você vê a prosa, por exemplo, é organizada em parágrafos que tem sentido, né? Essa é a prosa, né? A gente começa um parágrafo ali, vírgulas, organização das palavras na sintaxe certa, ao ponto final. No poema não. No poema são os versos, né, que compõem as estrofes. Então você tem aí cada linha sendo chamada de verso e um conjunto de linhas num bloco, uma estrofe. Então a gente vê a diferença entre a formatação do poema e da prosa. Muito importante a gente perceber essa questão também na poesia. E sem dúvida nenhuma as figuras de linguagem, né? Por exemplo, nessa que a gente teve o exemplo aqui na apostila, devemos respeito a seus cabelos brancos, né? A expressão cabelos brancos substitui a expressão da velhice, né?
e mantém aí uma relação de causa, né? Que é a velhice e o efeito, o cabelo branco que tem a pessoa, né, que está de idade. E assim a relação entre os elementos é de efeito pela causa. E aí nós temos a construção de uma figura de linguagem que seria, nesse caso, a metonímia, né? Que é essa figura do efeito pela causa. É muito interessante, é bastante encontrada nas poesias, né? Então, depois, se a gente continua mergulhando no estudo do poema, nós vemos mais modernamente os poemas visuais, os poemas que fazem formas com as palavras e vão escrevendo, assim como vocês estão vendo esse do pêndulo aqui, é muito interessante também, né? A formação das palavras sugere o movimento do pêndulo, é muito interessante isso também. E o que eu gostaria que vocês fizessem, para que a gente não se alongue muito nessa aula, é que vocês passassem novamente pelo capítulo da poesia em a nossa volta, que é o capítulo 4 da nossa apostila, módulo 2, e fizessem a revisão, a releitura desse capítulo, se não tiveram os exercícios concluídos, tanto de interpretação das poesias, quanto da gramática, e precisar de dúvida, por favor, vão me procurar, para que eu, no particular, para que a gente possa resolver isso. É assim que a gente está fazendo. E ao final do estudo deste capítulo, que a gente vai ver também bastante figuras de linguagem, né? A gente vai ver as comparações dos textos, né? Para ver que a poesia pode acontecer fora do poema, né? Isso é muito interessante, muito importante. E aí a gente, ao final desse capítulo, a gente tem a proposta da produção escrita do poema visual, que é um poema que você pode escrever tendo em mente uma imagem que você quer gerar com as palavras, até mesmo levando em consideração essa situação que a gente tem vivido atualmente na pandemia, né? Então, lá na página 34, nós temos então essa produção escrita do poema visual. Para planejar o poema visual, você tem umas estratégias ali. Você vai definir primeiro o tema, né, do seu poema, e ele pode ser sobre objetos, animais, sentimentos, pessoas, natureza, né, assim como está elencado aqui. Nós vamos definir esse poema também buscando palavras que possibilitem uma brincadeira com o seu significado e com a sua forma. Isso é interessante na característica do poema visual. Então essas palavras, elas precisam possibilitar alguma brincadeira. E vocês viram do pêndulo lá, né? O pêndulo se movendo e a palavra pêndulo se formando. Então vocês têm que imaginar alguma coisa que possa acontecer dando esse efeito com as palavras. Basicamente é isso, né? Fazer a continuidade da leitura dessas orientações aí na página 34, mas não é algo difícil, não é algo que vocês vão precisar se desdobrar, é uma coisa prazerosa, mas precisa seguir esse ritmo aqui de orientação, essa orientação disponível na página 34. Tá? E qualquer dúvida, perguntar para mim no privado. Ok? Então é isso que eu tenho para falar agora nessa aula. E depois, obviamente, vou deixar aqui o endereço do meu e-mail, né? Vocês mandem para mim essa poesia por e-mail, tá bom? Mas eu fiz no papel. Tira uma fotografia, anexa e manda, se for desse jeito. Se for no próprio Word, usando as características de formatação do Word, ótimo também, entra com a questão da modernidade, escrever. A gente não escreve mais poema em máquina de escrever, né? Na mão, na caneta, sim. Se quiser tirar uma foto, ótimo. Porque eu peço que mandem no meu e-mail, tá bom? E é isso. Bom estudo para vocês, se divirtam com a poesia, se inspirem, se emocionam, se emocionem, né? Sintam o que ela pode proporcionar também na necessidade de a gente se expressar nesses momentos difíceis que estamos passando. Ok? Um abração para todo mundo, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau.